Olá, pessoal! Então, na nossa disciplina de Biologia das Espermatófitas, nossa unidade 1, nós iremos trabalhar a introdução das gimnospermas, esse grupo maravilhoso de plantas que apresentam sementes, mas não apresentam frutos. Então, vamos lá, vamos entender. No processo evolutivo das plantas terrestres, o surgimento da semente foi um marco. As gimnospermas foram as pioneiras nesse avanço reprodutivo. Hoje vamos entender como esse grupo representa um passo-chave na conquista do ambiente terrestre. Então, as gimnospermas, como nós podemos observar aqui, esse grupo aqui, de plantas, as gimnospermas, elas são todas plantas que apresentam semente, porém não apresentam frutos. É muito importante. Então, são plantas grandes, geralmente são árvores, a maioria delas são árvores, algumas delas gigantescas, árvores que são utilizadas na indústria madeireira, principalmente. Nós temos algumas delas que são utilizadas na alimentação humana, por exemplo, o pinhão. O pessoal do sul do país, principalmente, gosta muito de comer a semente da araucária, que é uma gimnosperma. Eles utilizam, principalmente agora, na época da festa junina, eles consomem demais esse pinhão cozido. Eles gostam bastante. Então, nós vamos conhecer a semente e entender as gimnospermas, entender que a semente é um processo importante dentro dos avanços evolutivos dessa espécie, desse grupo botânico. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a filogenia das plantas terrestres. Vocês já viram numa outra disciplina, a biologia das criptógamas, nós conhecemos tanto os fungos quanto as algas, mas das plantas terrestres nós conhecemos as briófitas, que são os musgos, e as pteridófitas, que são as samambaias. Então, nós vamos falar agora um pouco da filogenia, uma relação que existe entre todos esses grupos de plantas terrestres. E aqui nesse cladograma, o cladograma nós podemos observar aqui que é exatamente o que? Esses clados, são esses ramos que são formados. Eles são formados exatamente por aglomerações de características que fazem com que formem os grupos isolados, que a gente chama de grupos monofiléticos. Então, nós podemos observar aqui, por exemplo, que todo mundo é uma embriófita. Embriófita é o grupo aí das plantas terrestres, que apresentam embrião. Aí a gente pode observar que Pteridófita, Progimnosperma, Gimnosperma e Angiosperma são todas plantas vasculares. Significa o quê? Que elas apresentam xilema e floema, os vasos condutores de seiva. E as gimnospermas e as angiospermas são as plantas com sementes. Vão ser as plantas que nós iremos trabalhar efetivamente nessa disciplina. Também, em alguns casos, vocês vão ouvir falar como espermatófitas. Então, vamos entender lembrando de filogenia, nós temos que entender algumas características. Primeiro, como que a gente vai separar? Por exemplo, uma característica que é comum de todos os grupos, briófita, pteridófita, progimnosperma, gimnosperma e angiosperma. Um zigoto produzindo um embrião multicelular com desenvolvimento inicial no arquegônio e o saco embrionário. Basicamente, vai formar um embrião multicelular. É uma característica comum. Aí, quando você começa a ver como planta vascular, porque eles têm uns traqueídeos com paredes diferenciados e espessados. Então, você vê desde as pteridófitas e todos os outros grupos, com exceção das briófitas, apresentam esses traqueídeos. E xilema e floema secundário, que vai fazer o crescimento secundário das plantas. Aí só as progimnospermas, que são gimnospermas mais basais, um grupo à parte. E quando você vê o surgimento da semente, nós vamos formar aí o grupo de plantas com sementes, que vão ter as gimnospermas, tá aqui esse grupo sozinho, e esse outro grupo sozinho, as angiospermas. E a grande diferença
é que as angiospermas vai formar um saco embrionário e o fruto. É a grande diferença, né, que vamos diferenciar uma angiosperma de uma gimnosperma. E aqui nós podemos dar continuidade no processo, né? E aí quando a gente fala, né, dos filos das plantas vasculares com sementes, nós temos, que nós vamos trabalhar, né, nessa disciplina. Filo conífera, filo cicadófita, filo ginkófita, filo guinetófita e filo antófita. Então, coníferófita, cicadófita, ginkófita e guineófita, todos são gimnospermas. Então, gimnosperma não é apenas um filo, mas sim vários filos que formam as gimnospermas. Em compensação, o filo antófita, só ele vai formar as angiospermas. E aqui um pouco para entender as relações, né, entre os grupos, para a gente entender quem é mais antigo, quem é mais recente, quem é mais próximo de quem, existem três tipos, né, três hipóteses. Hipótese Genifer, hipótese Gnepine e hipótese Antófita. O que significa isso? Mostrando qual é a relação filogenética entre os grupos das gimnospermas em relação às angiospermas. Então, olha, nessa hipótese Gnitifer, você consegue observar que as angiospermas formam um grupo monofilético isolado, e aí você vai ver o grupo das coníferas, o grupo das guinetófitas, e uma dúvida entre ginkófita e as cicadófitas, né? Não sabe exatamente como elas se separaram. E aqui vou trazer um outro grupo, né, a outra hipótese que é a mais comum, né, de ser trabalhada, é essa questão que existe a hipótese antófita, existe uma dúvida exatamente quem é mais antigo, né, quem é mais basal, se são as cicadófitas, as ginkófitas ou as coníferas. Não se sabe exatamente qual é a mais antiga, mas sabemos que as guinetófitas e angiospermas são grupos próximos, são grupos muito próximos. Então, essas gimnospermas seriam as gimnospermas mais próximas das angiospermas. E quando vocês forem conhecer as guinetófitas, vocês vão perceber mesmo que ela apresenta semente nua, porém apresenta algumas estruturas que lembram bastante as angiospermas. Então, uma característica importante, né, conhecer um pouquinho mais sobre o óvulo que vai se transformar em semente da gimnosperma. Então, uma característica importante, existe o megaesporângio, né, o nucelo, o megásporo, que é onde vai ser fecundado, e existe quem? Existem os tegumentos que vão formar, vou falar assim de uma forma mais grosseira, né, como se fosse a casca da semente, e existe a micrópila, onde vai acontecer o processo de fecundação, onde o grão de pólen vai fecundar esse óvulo para dar origem à semente. Então, é uma característica aqui, né, do óvulo que depois vai dar origem à semente. Então, qual que é a inovação evolutiva? O que vai surgir, que vai revolucionar em relação às gimnospermas? É a evolução das sementes, o surgimento das sementes. Aí duas coisas vão acontecer. Primeiro, nós vamos ter plantas heteroesporadas. O que significa isso? Planta que vai produzir megásporos e plantas que vão produzir micrósporo. Megásporo vai ser o gameta feminino e o micrósporo o gameta masculino. No caso, especificamente, vai formar lá o grão de pólen. A semente nada mais é do que um óvulo maduro, depois de fecundado, contendo um embrião. A grande diferença é que essa semente ela não vai ter nada protegendo ela, né? Por isso que a gente chama de uma semente nua. Não existe um fruto em volta da semente, só vai existir a semente. Então, o termo gimnosperma significa exatamente isso, semente nua. E aqui, né, nós estamos vendo um estróbilo, né, microesporangiado de uma pinus.
formação do grão de pólen. E aí, gente, nós temos que entender uma coisa. A gimnosperma não apresenta uma flor. Ela vai apresentar o que a gente chama de estróbilo. Funcionalmente, é igual à flor que nós conhecemos. Só que ela não tem as características, né? Toda a composição, as estruturas como pétalas, sépalas, pedúnculo, todas as estruturas que a gente espera encontrar em uma flor típica de uma angiosperma. A gimnosperma não apresenta, ela apresenta o estróbilo, e existem os estróbilos masculinos, como esse aqui, que é o microesporangiado, que vai produzir o grão de pólen, e vai existir também os estróbilos femininos, que vão receber esse grão de pólen. E aí, ó, o grão de pólen que vai ser produzido lá no estróbilo, ele vai ter o quê? Ele vai ser alado, ele vai apresentar essas alas, as estruturas laterais que vão permitir que ele voe pelo vento. E aí vai acontecer um ponto muito interessante. Nas gimnospermas não é mais necessário a água para fazer a fecundação. Por quê? Porque esse grão de pólen ele vai voar pelo vento, e quando ele chegar na estrutura feminina, ele vai formar um tubo e vai fazer a fecundação. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas o mais importante, não existe a necessidade da água para fazer a fecundação. Essa vai mostrar, né, uma independência completa desse grupo para a sua fecundação sem a necessidade da água. Coisa que não acontecia, por exemplo, com as briófitas e pteridófitas, que sempre iam precisar da água para que o gameta masculino encontrasse o gameta feminino, porque os anterozoides tinham que nadar pela água. Agora não. Agora o grão de pólen ele vai pegar e vai formar, né, o gameta masculino, né, basicamente, e vai fecundar a estrutura feminina sem precisar fazer, né, a intermediação pela água. E aqui, né, um estróbilo ovulado de pinos, então isso aqui vai ser um estróbilo feminino, mostrando então agora que existem tanto o estróbilo masculino quanto feminino, e esse aqui vai ter os óvulos que vão ser fecundados. Vai ficar mais claro agora quando eu começar a mostrar um pouco os ciclos. Vamos ver como que funciona o ciclo de fecundação das gimnospermas. Então, basicamente, o gametófito masculino vai pegar e vai formar os grãos de pólen. O gametófito feminino, ele vai pegar e vai formar o megásporo. E vai ter o gametófito feminino aqui, né, com o óvulo. O grão de pólen vai fecundar esse óvulo e vai formar a semente, vai formar o embrião e a sua reserva. Esse aqui é um resuminho de como funciona a fecundação das gimnospermas. Então, existe o gametófito masculino, um gametófito feminino. O masculino vai produzir os gametas, né, na forma de grão de pólen. O feminino vai produzir os óvulos aqui, o megametófito. Eles vão fecundar e vão formar a semente. E a semente, quando ela germinar, vai produzir o esporófito. Mas vamos ver agora em mais detalhes. Aqui a gente consegue ver um pouquinho mais detalhes. Aqui, ó, mostrando um ramo, né, com as folhas aqui, e a gente consegue ver flores masculinas, flores femininas. As flores masculinas, né, os cones masculinos, vão ter os sacos polínicos. Esses sacos polínicos vão formar o grão de pólen, que é haploide, N. Esse grão de pólen, através do vento, vai chegar até o estróbilo feminino, né, o cone feminino, que vai estar cheio de óvulos. Em cada uma dessas folhas escamadas aqui, olha, vai ter um óvulo. Aí esses grãos de pólen vão entrar em contato com esses óvulos e o grão de pólen vai fazer o processo de fecundação. Ele vai formar um tubo polínico e esse tubo polínico vai chegar até
o óvulo e fazer a fecundação. E aí, quando ele faz a fecundação, vai formar um zigoto 2N, porque você juntou o gameta masculino N mais o gameta feminino N, formando uma estrutura 2N, que é o zigoto, que vai dar origem ao óvulo. Esse zigoto, né, vai formar um embrião. Esse embrião vai desenvolver aqui, né, formando a semente. Quando essa semente cair no solo, ela vai germinar e vai dar origem a uma árvore. Então, esse aqui é o ciclo de vida, né, de fecundação da gimnosperma. E aí, agora, nós vamos falar um pouquinho de alguns grupos das gimnospermas, né? Nessa aula, nós vamos falar apenas das coníferas. Em outro momento, vai ter os outros grupos também lá que vão ser apresentados para vocês. Os outros filos. Aqui, ó, quando a gente pensa no filo das Coniferófita, são os pinheiros, né? Então, quando a gente fala aqueles pinheirinhos de Natal, tudo, são todos aí plantas do grupo das gimnospermas, especificamente do filo das Coniferófitas. Sim, elas lembram um cone, né? As coníferas lembram cones, por isso tem essas características. E também, dentro das Coniferófitas, nós temos grupos muito representativos, por exemplo, as sequoias. As sequoias são as maiores árvores do mundo, são os seres vegetais, né, mais altos do mundo, na verdade, o ser vivo mais alto do mundo são as sequoias, são árvores gigantescas de 75, 80 metros de altura. E no Brasil, nós temos um representante muito importante do grupo das gimnospermas, especificamente do grupo, né, do filo das coniferófitas, que são as araucárias. As araucárias são plantas extremamente importantes no sul do país, são utilizadas tanto para a indústria madeireira, quanto também para a parte alimentar. Como eu falei lá no início, os pinhões, né, são muito utilizados aí na alimentação do pessoal do sul. Então, a população gosta demais de ter acesso, né, às araucárias para a alimentação. Além disso, a madeira dela é fantástica, é de uma qualidade altíssima. Aí, quando a gente pensa no filo das Coniferófita, nós estamos falando de mais de 70 gêneros, mais de 630 espécies. Nesse grupo, né, tem a planta mais alta do mundo, né, a sequoia, com 115 metros de altura e 11 metros de diâmetro. Para vocês terem noção disso, gente, é tão larga a sequoia que eles cortam ela no meio e carros passam no meio da árvore. A árvore está no meio de uma estrada. Essas sequoias são gigantescas. O gênero mais comum é o gênero Pinus. Tem um caso aí, principalmente os pinheiros, né, que a gente conhece bastante. E no Brasil, o representante mais famoso é a araucária. Então, nós temos aqui as nossas referências. E, gente, estou à disposição. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Não esqueçam de estudar também os outros filos que também eu vou apresentar aqui para vocês, tá bem? Os outros filos das gimnospermas. Bons estudos e até a próxima. Até mais, hein? Tchau, tchau. Tchau.